Olá pessoal, estou de volta aqui no canal para trazer mais um conteúdo para vocês. No tema de hoje eu trago a seguinte questão: qual o melhor tipo de tradução bíblica, formal ou dinâmica? Bom, para vocês aí que acompanham aqui o meu canal, já me viram falar sobre esses dois tipos, né, de tradução. Só que hoje eu quero trabalhar um pouquinho a diferença entre elas e também a questão da melhor tradução e o porquê, os motivos que me levam a crer que tal tradução pode ser a melhor, beleza? Mas antes que eu comece a comentar sobre isso, se inscreva aí no canal se você não é inscrito, deixa o seu like e compartilhe se você puder e quiser. Caso você tenha interesse de estudar grego, hebraico ou fazer um curso de teologia à distância, é só falar comigo. Aqui na descrição desse vídeo estão todas as minhas redes sociais. E peço a vocês que sigam lá minha página no Instagram, essa aí, Exegese Bíblica. O link está aqui na descrição desse vídeo. Aqui está o Pix do canal, beleza? Para quem quiser fazer aí uma contribuição. Então, é isso aí, vamos lá, vamos para o ponto principal do vídeo. Bom pessoal, aqui eu tenho, peguei aqui um texto, né, de Gálatas capítulo 3, versículo 24. Esse texto eu peguei duas traduções, uma formal e uma dinâmica, tá? Para quem não sabe, uma tradução formal é uma tradução mais literal, uma tradução que não evita termos técnicos, ou seja, termos mais difíceis, certo? Uma tradução dinâmica, ela já vai evitar termos técnicos, ela vai facilitar. Esse aqui é um bom exemplo, né, que nós podemos analisar. A Bíblia ACF, ela traduz assim, ó: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Quando uma pessoa comum, uma pessoa que não estuda muito, ou que não tem ali um vocabulário mais extenso, quando ela lê isso aqui, ela vai ficar pensando, né, o que é aio? Então, é uma tradução que ela não é muito indicada para pessoas que não tenha um vocabulário mais extenso, certo? Então ela pode ser um pouco prejudicial nesse sentido. Numa tradução dinâmica, que aqui temos a Almeida do século 21, olha como ela traduz, ó: desse modo a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo. Qualquer pessoa iria entender o que é guia, mas nem toda pessoa iria compreender o que é aio. Então, fazendo aqui uma comparação, para pessoas mais leigas, que não têm um vocabulário extenso, ou que até estudam, né, que fazem aí teologia, mas desconhecem alguns termos, então é mais indicado, nesse caso aqui, de facilitar palavras, num caso, uma tradução mais dinâmica, que é aquela tradução onde ela trabalha mais com o sentido da palavra ou frase ou o texto completo, né, do que uma formal, que ela pode ofuscar o sentido da tradução ou mesmo deixar ali o leitor numa saia justa, né, como se fala. A palavra grega que foi trazida como aio aqui, né, o guia, essa aqui, ó, paidagogos, né? Essa palavra grega, ela tem uma ideia de tutor, guia, né? Aquele que vai guiar alguém, aquele que vai instruir alguém, né? Então, para evitar que uma pessoa que tenha ali a sua terceira série ou quarta série, que estudou pouco, ela não vai conhecer essa palavra, né? Então fica um pouquinho complicado para essa pessoa, certo? Então, em termos de vocabulário, uma tradução dinâmica ela é melhor porque ela evita termos técnicos. Agora, para uma pessoa que é estudiosa, tanto faz, não vai fazer a mínima diferença. Porque se eu lesse esse texto, eu sei o que é aio.
né? Então, para mim, tanto faz aqui, guia ou AI ou tutor, mas nem todo mundo se enquadra, né, dentro das minhas características ou das suas características. Então a gente tem que analisar para o público de modo geral, beleza? Então vamos aqui a outro texto. Trabalhamos aqui outro texto. Esse texto ele é muito interessante. Olhe como a Bíblia ACF traduz. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Aqui nós temos uma tradução que, novamente, para uma pessoa que não tem estudo, né, ela pode interpretar esse texto de forma errada ou não compreender essas expressões, incircuncisão e circuncisão. Está falando do evangelho da incircuncisão. Que expressão estranha, né? Inclusive, eu já vi pessoas falando que esse texto está falando de dois evangelhos diferentes. O evangelho da incircuncisão é o evangelho dos gentios, e o da circuncisão, que está confiado a Pedro, é o judaísmo. Ou seja, Pedro ele pregava o judaísmo e Paulo a graça, como um contrário o outro. Eu já vi pessoas fazendo isso. Agora veja como a Bíblia NVT ela traduz, Ao contrário, viram que me havia sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos gentios. Olha que diferença, né? Assim como a Pedro tinha sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos judeus. Olha aí que tradução clara, né? Bem objetiva. Uma pessoa que tenha pouquíssima leitura, ela iria compreender esse texto facilmente, ela não iria ter dificuldade alguma lendo na NVT, certo? Então, nesse caso, também a NVT seria mais adequada. Aqui temos o texto grego. Aqui você tem to evangelion tes acrobustias, né? Literalmente seria o evangelho, evangelho ou boas novas, né? Tes da acrobustias, né? Num caso incircuncisão. Aqui essa expressão, tanto essa aqui quanto essa aqui, peritomês, são duas expressões que são usadas como uma figura de linguagem chamada metonímia, que é o que? É quando você usa dois termos que são um pouco distintos, mas que eles estão ligados. Exemplo, você vai pegar ali a expressão trono, né? Trono ou cetro. Ambas as expressões se referem à autoridade. Então, se você usar trono ou cetro, não vai fazer ali muita diferença, né? Já que ambos estão falando da mesma coisa. Então, quando você usa acrobustias, incircuncisão, está falando dos gentios, é uma menção aos gentios, ou seja, os não judeus, pessoas que não se circuncidaram, né, como os judeus fizeram, certo? Assim, o termo peritomês, ele seria também uma metonímia usada para aqui é os gentios, né? E aqui seria os judeus, né? Que seria os circuncisos, a circuncisão. Então, para evitar esses termos, né, que podem complicar, inclusive traduzindo de forma muito literal esse caso genitivo, evangelho da incircuncisão, que aqui ele está no caso genitivo, né? Tanto aqui quanto aqui. Aqui, o que nós temos? Nós temos aqui esse genitivo como um genitivo de destino. Ou seja, a ideia é que esse evangelho ele está indo para algum lugar, que no caso é esse genitivo.
Então, o genitivo ele recebe o substantivo principal. Neste caso, a ideia seria boas novas aos gentios ou para os gentios, do mesmo modo aqui, né, para os judeus. Beleza? Então aqui é mais outro exemplo onde uma tradução dinâmica ela pode ajudar muito o público de modo geral, né? Pessoas que não estudam muito, inclusive para pessoas que estudam, porque não é qualquer pessoa que iria compreender bem esse Gálatas 2:7 numa ACF, né? E aí o sentido desse caso genitivo ele fica meio obscuro aqui, ele não traz o real sentido. Então uma Bíblia como a NVT ela já busca trazer o sentido dessa frase, né? No caso o evangelho da incircuncisão, certo? Então vamos lá. Aqui em Mateus 2:12 é um caso onde uma tradução dinâmica ou formal ela não faria a menor diferença, porque literalmente em grego, como vocês têm aqui, está exatamente como está aqui, ó, sendo avisados em sonho para não voltar a Herodes, regressaram para sua terra por outro caminho. Observe que a ACF ela já tem essa expressão aqui, ó, e sendo por divina revelação avisados. Então esse por divina revelação ele não aparece no texto grego. Mas por que que a Bíblia ACF e outras traduções colocaram essa expressão aqui? Simplesmente porque essa expressão grega aqui, ó, o chrematistentes, ela está na voz passiva. Como ela está na voz passiva, então a ideia é sendo avisados, ou seja, eles foram avisados por alguém, porque a voz passiva ela indica que o sujeito recebe a ação praticada por outra pessoa. Então, dentro desse contexto aqui, quem é que iria avisar em sonhos algo para alguma pessoa? Um homem não pode ser, porque homem não tem poder para isso, certo? Então, dentro desse contexto, é viável que a ideia é divino mesmo, ou seja, é Deus que está fazendo uma revelação ou algum anjo, como acontece no próprio versículo 13 desse capítulo aí. Ou seja, após esse versículo mostra um anjo, né, trazendo ali revelação em sonhos. Então, analisando a voz passiva desse termo e analisando o contexto, essa ideia de divina revelação ela é viável. Aqui temos uma tradução contextual. É uma tradução onde ela está baseada no contexto daquele livro e através daquele contexto a gente pode incluir algo a mais além do próprio texto grego, e isso não seria uma adulteração, isso seria algo lógico, entende? Então nós temos também esse tipo de tradução, certo? Então aqui não faria a menor diferença entre a Almeida do século 21, que aqui ela é formal, e a ACF aqui ela segue essa questão mais dinâmica, né? Buscando ali mais uma questão contextual do que literal, certo? Então aqui temos essa questão que não vai afetar muito, tanto faz, né? Sendo avisados em sonho, logicamente que alguém iria perguntar, quem avisou? Qualquer pessoa em sã consciência iria dizer, olha, foi algum anjo, né? Ou Deus, né? Enfim. Outro exemplo muito interessante é esse aqui. No caso, Efésios capítulo 2, versículo de número 20. Esse texto nós temos o seguinte, ó, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Nesse caso aqui, nós temos uma questão interessante, porque a CNBB, essa tradução, olha como que ela faz, ó, casa que tem como alicerce os apóstolos e profetas.
Ou seja, esse alicerce, esse fundamento aqui, são os próprios apóstolos e profetas nessa tradução abaixo. E nessa aqui não dá a entender isso, né? Falou fundamento dos apóstolos e profetas. Alguém poderia interpretar isso aqui como, esse fundamento é Cristo, né? Enfim, mas a CNBB, ela deixa claro que essa casa que tem como alicerce os apóstolos e profetas e como a pedra angular o próprio Cristo Jesus. Quando nós pegamos aqui o texto grego, aqui você vai ter, né, edificados, epoikodomethentes, epitotemelio, ton apostolon, kai profeton. Então aqui você vai ter o edificados, epi, que é a preposição sobre, temelio, que no caso é o fundamento, né? Tom, apostolon, dois apóstolos e profetas. Esse dois apóstolos aqui está no caso genitivo, e esse genitivo aqui ele pode ser considerado um genitivo de aposição. Ou seja, quando se fala de aposição, quer dizer o quê? Que o termo anterior, no caso esse aqui, se refere à mesma coisa do genitivo. Então, quer dizer, esse caso genitivo aqui, dois apóstolos e profetas, né? Esses dois termos, eles se referem ao próprio fundamento. Então, quer dizer o quê? Que eles são edificados sobre o fundamento que são os apóstolos e profetas. Então, veja, se você traduz edificados sobre o fundamento, e esse fundamento é os apóstolos, ou são os apóstolos e profetas, então a tradução ela já fica clara, ela já fica explicativa. Então essa é uma das funções da tradução dinâmica. Ela vai deixar a tradução explicada. Em outros casos, né? Não, em outros casos não. Já a tradução formal, ela já vai deixar ali a tradução mais para que o leitor interprete, certo? Só que vai ter alguns casos que a tradução dinâmica ela pode complicar a situação. Por quê? Esse texto aqui de 1 Coríntios 7:34 é um bom exemplo. Na Bíblia ACF, nós temos aqui o seguinte, ó, mas se alguém julga que trata indignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário, aí ele continua o texto. Eu não coloquei ele completo porque não iria caber aqui essa imagem completa, né? Então eu cortei aqui um pouco do versículo. Tá, aqui ela fala de virgem, né? Que no caso seria que essa palavra grega, parthenon, tá? Essa palavra grega, literalmente, ela significa virgem, ela significa isso, né? Só que o que acontece? Na Almeida atualizada, ela traduz como filha. E na Almeida do século XXI, ela traduz como noiva. Olha que coisa interessante. Então, neste caso aqui, essas duas traduções, elas seguiram a metodologia de tradução dinâmica. E aqui nós temos um problema para resolver. Qual tradução dinâmica aqui é a melhor? Aqui é filha, aqui é noiva. Neste caso aqui, se você traduz como filha, você entende que esse alguém aqui é o pai. Se você traduz como noiva, você entende que esse alguém é o noivo. Então, são duas traduções possíveis, logicamente, né? Está dentro desse critério dinâmico, só que elas dificultam para uma pessoa mais leiga, porque se ela pega essas duas traduções e elas olham, uma fala filho e outra fala noiva, afinal é o que? Essa virgem é quem? Então a Bíblia ACF ela foge desse problema, deixando virgem e o leitor que se vire, o leitor que vai interpretar. Nessas duas não, já estão interpretados, só que de forma diferente. Então isso acaba gerando uma complicação na hora de
traduzir, certo? Então, neste caso aqui, uma dinâmica ela pode ser prejudicial, mas ao mesmo tempo se refere ou à filha ou à noiva aqui, tá? Ou seja, algumas dessas duas traduções estão corretas. Pelo que eu já li e estudei, esse texto aí, ele é um dos textos mais complicados do Novo Testamento, um dos mais complicados. Na verdade não é 34, tá? É 36. Eu cometi aqui um pequeno equívoco. Então, eu já li, acho que uns 30 eruditos, né, falando sobre essa passagem aí. É muito equilíbrio. Uns defendem noiva, outros defendem filha, e cada um tem o seu argumento. Em argumento histórico, argumento gramatical, no próprio versículo 37 e 38, tem questões também que podem abranger do lado dessa filha, né, como também do lado da noiva. Então as duas traduções elas estão andando assim lado a lado. Esse texto é muito complicado. Então ele é complicado não só para uma pessoa leiga, ele é complicado para qualquer pessoa, até mesmo para os maiores gramáticos e eruditos que tratam sobre essa passagem, e eles estão discordando o tempo todo entre si. Então, nesse caso aqui, uma tradução dinâmica, ela pode ser complicada, ela pode confundir uma pessoa que não estuda muito, tá? Então, é isso aí, vamos continuar aqui. Agora vamos falar um pouquinho sobre expressões idiomáticas. Expressões idiomáticas é o que? As expressões idiomáticas que ocorrem em qualquer língua, tá? Português inclusive, né? As expressões idiomáticas é um conjunto de palavras dentro de uma frase, onde cada palavra isoladamente difere do seu sentido com elas todas juntas. Então, exemplo, se eu tenho a expressão bater as botas, né, que é uma expressão que se usa aqui no meu estado, bater as botas, todo mundo sabe o que é bota, certo? Isoladamente, a palavra em si, e todo mundo sabe o que é bater. Só que quando você junta esses dois termos, já não tem nada a ver com os seus significados isolados. Bater as botas significa morrer, né? Fulano bateu as botas, ou seja, fulano morreu. É uma expressão idiomática. Em grego, inclusive no Novo e Antigo Testamento, nós temos muitas expressões idiomáticas. Aqui a Bíblia ACF, ela traduz aqui, ó, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. O que significa isso? Uma pessoa lendo isso aqui, uma pessoa comum, ela não vai compreender o que é isso aqui, certo? Então a Bíblia ACF, ela traduz aqui, ó, to aima rumon epiten kefalen rumon, ou seja, é exatamente o que está aqui, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, né? Que você tem sangue vosso, epi sobre, tem kefalen a cabeça, né? E aqui o rumon vossa. Então quer dizer, é uma expressão idiomática que foi traduzida de forma literal, e você não pode traduzir uma expressão idiomática de forma literal. Quer dizer, pode, só que não deve, né? Nessa Bíblia aqui, a BEP, né, de 1990, que é a Bíblia Pastoral de 1990, ela traduz assim, ó, vocês são responsáveis pelo que acontecer. Esse é o sentido dessa expressão. Olha que é uma mudança drástica, né? Então aqui você tem, vocês são responsáveis pelo que acontecer. O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Veja que é uma frase completamente diferente dessa frase acima. Isso é expressão idiomática. Não é isso aqui que está no texto grego, mas esse aqui é o sentido do texto grego. Então, existe também essa diferença de traduzir palavras e traduzir o sentido dessas palavras, né?
são duas coisas diferentes, tá? Outro exemplo seria aqui é Atos, tá, pessoal? Eu coloquei Mateus, não sei porquê, mas é Atos 15:10, tá? Só para corrigir aqui. Aqui você tem: agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz, que é pescoço, né, dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar. Aqui você coloca, ó, pondo sobre a cerviz. Nem todo mundo sabe o que é cerviz, certo? A cerviz dos discípulos. Quando você pega nessa tradução, você tem, ó, obrigando agora estes discípulos a fazer uma coisa que nem nós, nem os nossos antepassados conseguimos suportar. Então aqui pôr ou colocar algo sobre o pescoço de alguém é obrigar essa pessoa a fazer alguma coisa. Essa seria o sentido dessa expressão idiomática que está aqui, que no caso é essa aqui, ó, pondo, né? Pondo aqui um jugo, que é o xicon, epi, sobre, tom, trachelon, né? Que no caso seria pescoço, tom, matheton, que é os discípulos, matheton, né? Então, aqui você tem essa expressão que foi traduzida mais literalmente na ACF, e aqui ela já é traduzida de forma onde traz o seu sentido. Então, de novo, quando se trata de expressão idiomática, você não traduz as palavras de forma literal, você traduz o sentido daquela expressão, né? Só que tem traduções que vai deixar de forma literal e o leitor que está lendo ele não vai compreender. Para finalizar, né, aqui essa expressão de Atos 26:14, que é outra expressão idiomática. Aqui no final, né, diz: dura coisa ter recalcitrar contra os aguilhões. ACF. De novo, a ACF ela traduziu essa expressão idiomática. Deixa eu baixar aqui a minha tela aqui. Ela traduziu essa expressão idiomática de forma literal. O que é recalcitrar contra os aguilhões? É uma coisa, é uma frase, é uma tradução, né, que vai dificultar para o leitor. Agora veja na NVT: não adianta lutar contra a minha vontade. Não fica claro essa tradução? Não fica simples de compreender? Então por que não se traduz o escleron soi pros kentra lactiden dessa forma? Não adianta lutar contra a minha vontade. Entende? Então esse seria o sentido, né, dessa expressão, mas infelizmente, né, algumas traduções não buscam o sentido daquela frase ou daquela palavra. Então, para resumir tudo, né, eu prefiro uma tradução dinâmica por diversos motivos. Número 1, ela facilita as palavras, ela não coloca termos difíceis, e isso já facilita para o público geral. Motivo 2, ela traduz as expressões idiomáticas buscando o sentido daquela expressão e não a tradução literal, o que deve ser feito não só com o texto bíblico grego ou hebraico, mas sim com qualquer língua, qualquer coisa que você for traduzir, você tem que traduzir o sentido. Imagine um livro em português com a expressão bateu as botas para o inglês traduzido literalmente. Não vai fazer sentido para eles, né? Eles terão dificuldades. O que é bater bota, né? Então você tem que traduzir, morreu, né? É o sentido daquela expressão. E motivo número 3, ela vai buscar o sentido da palavra ou frase dentro daquele contexto. E isso é muito importante, porque tradução não é você pegar a palavra e dizer o que ela significa.
Tradução é você buscar o sentido dentro daquele contexto que você está lendo ou que você está traduzindo. Então eu prefiro uma tradução dinâmica. Claro, em certos casos ela é um pouquinho complicada, como eu mostrei aqui, né? A passagem de ali 1 Coríntios 7:36. Só que mesmo assim, ela sendo complicada, a tradução formal, a ACF, ela ajudou isso aqui em quê? Em nada. Se ela coloca aqui virgem, vai gerar interpretação do mesmo jeito. Um vai dizer, não, essa virgem é a filha, outro vai dizer que é a noiva. Ou seja, vão recorrer para o sentido dessa expressão, né, que não está passado aqui na ACF. Ela não está com o seu sentido dentro, né, do seu contexto. Foi traduzida corretamente, tá? Mas ela não traz aqui o sentido real a quem essa palavra se refere. Pelo menos as duas aqui, né, fizeram isso, tá? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês. Deixa eu terminar um negócio, rapaz.